Pessoal, vocês viram que a Câmara dos Deputados aprovou na CCJ, entre os projetos que lá estão, uma ampliação sobre os crimes de responsabilidade, ou seja, sobre a possibilidade de impeachment de ministros do STF. E um dos ministros que hoje está em voga, né, que tem um questionamento maior sobre ele, é o ministro Supremo Alexandre de Moraes. Hoje, o Gustavo Gaia publicou, né, sobre um requerimento que um grupo de senadores fizeram para que pudesse, né, dar entrada nesse pedido de impeachment do Alexandre de Moraes e houvesse, né, ali um avanço nesse projeto. Ele até citou o caso de uma menina que postou um vídeo pedindo para liberar o avô, o pai, que ele fez a postagem do vídeo. E ele apresentou esse requerimento. Uma coisa chamou a atenção. Ele fez a solicitação que todas as pessoas começassem a mandar esse vídeo para os senadores, para que eles pudessem agir, esse vídeo da menina. E esse site que você está vendo, que o Gustavo Gaia está mostrando aqui, é o site não de assinaturas nem de votos. É o site que demonstra ali como é o posicionamento dos senadores. Ou seja, os senadores optaram em dizer abertamente que são favoráveis ao impeachment do Alexandre de Moraes. Incrível, mas fizeram um requerimento hoje de urgência cobrando o Rodrigo Pacheco para que ele faça, né, o início do processo de impeachment. E aí o detalhe é que tem 34 assinaturas nesse pedido já. Ou seja, agora são assinaturas oficiais que está nesse documento, que foi publicado hoje, dia 10. Então esse documento foi enviado, foi protocolado, foi entregue hoje, né, que retornou agora à atividade do Congresso Nacional e, enfim, agora faltam poucos votos para bater o quórum mínimo. Então a gente precisa entender a diferença. Existe um quórum mínimo de trâmite do processo de impeachment e existe um quórum qualificado que é para votação do processo de impeachment. A grande questão é a seguinte: o Pacheco está segurando. Lembrando que o Pacheco é do PSD, do Kassab. Lembrando que se o Pacheco não colocar essa votação, conforme afirmou aí o Gustavo Gaia, o processo não anda, não adianta. Então a pressão é para que esses senadores, né, cobrem o Pacheco, inclusive até com a possibilidade de obstrução da pauta. Se esses 34 senadores pararem e resolverem não votar mais as pautas, não vai dar quórum suficiente. Então, assim, a chance de acontecer uma pressão contra o Pacheco é grande. Mas isso é o suficiente? Não, não é o suficiente. Começou uma campanha agora, né, para que as pessoas, os presos do 8 de janeiro, postem, né, seus filhos, os seus familiares, façam postagens sobre o que está acontecendo. Mas, enfim, eu digo para vocês, e vamos ser sinceros, a hipótese de um impeachment do ministro do Supremo Alexandre de Moraes ainda é muito remota, porque ainda quem decide é o Pacheco. E o próximo, né, presidente do Senado, será o Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, que já tem um apoio até o do PL, já falou que a hipótese é minúscula, a não ser que em 2026 haja uma renovação do Senado. A única forma é a renovação do Senado, é o levante do povo sobre isso. Eu trato especificamente disso no meu livro, tá? Revolução contra o Sistema, o modelo Bukele para o Brasil. Lá eu explico como que o Nayib Bukele ganhou o apelo popular para ganhar a maioria dentro do Congresso Nacional, dentro do Senado, né, de El Salvador, para implementar o impeachment de 5 ministros do STF de uma vez só, e com o apoio popular. Tem um momento emblemático que o Nayib Bukele precisava de recursos para o combate ao crime organizado. Não queriam votar. Aqueles sistêmicos do Centrão não queriam votar. Ele entrou dentro do Congresso, com o exército lá dentro e com o povo do lado de fora. E falou que o que não votasse seria destituído ali mesmo, pelo povo. O povo tomou as rédeas do negócio. Foi o que aconteceu em El Salvador. E eu narro para vocês como isso se deu dentro desse livro, né? A Revolução contra o Sistema. Mas enfim, vamos dar continuidade, né? Sempre o comentário de vocês é muito importante. A Dianira Medeiros, ela escreveu o seguinte: em São Paulo, vamos votar nulo.
ou no Boulos, ou no Nunes, perdão. Vamos votar nulo ou no Nunes, menos no Boulos. Votar no Boulos é entregar São Paulo para Venezuela. Vamos reagir ou votar no Nunes, ou votar nulo. Vamos boicotar. Ou seja, aceitar hoje que, pelo menos a hipótese mínima, que o Boulos seja o candidato eleito é insensato demais. Se a gente observar, né, o que acontece na Venezuela é assustador. Meu irmão, você não pode esquecer que até poucos dias atrás o Boulos falava que a Venezuela era uma democracia. Defendia o posicionamento do próprio Lula em relação à Venezuela, o que é insano demais. Olha essa matéria da Venezuela que foi publicada no R7 hoje. O secretário-geral da OEA denuncia torturas inimagináveis contra crianças. Meu irmão, essa é a democracia que eles defendem. Dezenas de crianças e adolescentes detidos ilegalmente e sequestrados pelo regime de Maduro, do presidente venezuelano, foram submetidos a humilhação e torturas inimagináveis, denunciou a secretária-geral da Organização dos Estados Americanos nesta quinta-feira. Os áudios e relatos dos centros de tortura na Venezuela são assustadores. Menores de idade que são torturados com choques elétricos, espancamentos, falta de alimentação e abusos sexuais, é o que detalha o comunicado. Essa é a democracia deles. Você entendeu? Até pouco tempo atrás, o Boulos não dizia que a Venezuela era uma ditadura. Aqui nós estamos diante de denúncias que circularam nas redes sociais e a imprensa ignorou todo esse tempo, de crianças sendo abusadas pelos guardas do regime do Maduro, sendo torturadas com choque elétrico. É isso que é democracia? Então, sabe, por mais que você não goste do Nunes, e eu não gosto, né, eu queria muito mais uma pessoa à direita, e a gente sabe que quem falou para você que ele é conservador, de direita, mentiu para você, mas uma coisa, não tenha dúvidas, eu não estou mentindo para você. O Boulos é assustadoramente pior. Assustadoramente. Não se engane com a roupagem de democrata agora. Não, eu acho que a Venezuela é ditadura, eu sou contra as drogas, eu vou para a igreja. Não caia nessa. Por sorte, saiu uma pesquisa hoje, matéria do Conexão Política. Datafolha, 58% das pessoas dizem que não votam de jeito nenhum no Boulos, apenas 37% no Nunes. Isso dá uma certa tranquilidade. O Tarcísio, ele tem seus problemas. Eu fiz as minhas críticas ao Tarcísio, embora assim, sempre falei para vocês que para mim era uma das figuras mais respeitadas na política brasileira, o Tarcísio. Deixou a desejar demais na eleição de São Paulo. A máscara caiu um tanto quanto? Sim. Mas ainda assim, não podemos dizer que o Tarcísio se compara, né, às políticas radicais da extrema esquerda. Isso não dá para falar. Outro dado que chama a atenção e que mostra para vocês o Brasil é de direita, é isso aqui. Matéria da Folha de São Paulo. 85% dos eleitores do Bolsonaro apoiam o Nunes. Depois, né, do segundo turno, aqueles que são eleitores que votam no Bolsonaro manifestaram-se no sentido de que apoiam o Nunes. Só 63% do Lula, eleitor do Lula que gosta do Lula, vai para cima do Boulos. Então, há um alento aqui. Se as pesquisas estiverem certas, sim. Não acredito muito em pesquisa. Mas, a que tudo indica, a projeção e o próprio sistema é o que o sistema quer. Que o próprio Nunes ganhe. Né? Então, não é novidade para ninguém isso. Mas é preferível aqui. Tá? Porque a esquerda no poder, o autoritarismo deles, cada vez vai aumentar mais. E aí, lembrem-se o que é a esquerda de verdade. Tá? Outro ponto que a gente precisa falar são sobre os votos do Marçal. Também saiu mais uma pesquisa, Conexão Política, eu sei que é um jornal sério. Nunes, segundo o Datafolha, tem 84% dos votos de Marçal em São Paulo, no início do segundo turno. Se essas informações foram verdadeiras, o PL mentiu para você. Mentiu para o Salles.
Porque disseram que o Salles não poderia ser o candidato de direita, porque a esquerda venceria em São Paulo. Se você somar os votos do Nunes com mais 84% dos votos do Marçal, a esquerda nunca teve chance. Só queriam tirar o Salles. E aí teve ofensas ao Salles, chamaram ele de idiota e disseram que ele não tem mais apoio ao Senado, o que é patético, esse discurso. É horrível esse discurso. Mas a grande realidade é, nessa hora, entendam, a esquerda é assustadora. Dá uma olhada nessa matéria da Gazeta do Povo. A esquerda declara guerra aberta contra a liberdade de expressão. Eles já não estão mais com pudor. Eles já defendem abertamente grupos terroristas como o Hamas. Eles fazem práticas antissemitas, nazistas, contra judeus que venceram licitações, não podem vencer, né? Não podem adjudicar a licitação simplesmente pelo fato de serem judeus. E não sou eu que estou falando isso. Foi um ministro do próprio governo que fez esse anúncio insano. Então, meu amigo, é perigoso demais. Perigoso. Dá uma olhada nessa matéria. Os esquerdistas estão se tornando cada vez mais totalitários em sua antipatia pela liberdade de expressão. Ela é um obstáculo para o seu desejo de poder, então deve ser esmagada. Você acha que é exagero? Basta ouvir o que os esquerdistas de alto escalão têm dito abertamente sobre negar a você o direito de acessar informações de ambos os lados do espectro político. O ex-candidato presidencial e ex-secretário de Estado do Obama, o John Kerry, tem recebido mais atenção recentemente, principalmente por conta de quão diretamente ele ataca a nossa liberdade mais fundamental. Mas o ex-secretário do Trabalho de Clinton, Robert Reich, tem sido igualmente repressivo e mais detalhado. E a deputada democrata Alexandria Ocasio-Cortez tem seguido o seu habitual ao exigir a censura no atacado. É mais ou menos essa história do fim do X aí, né? Da suspensão do X. Os caras não têm o menor pudor. E aí a gente tem que entrar em alguns pontos. O Fórum Econômico Mundial, onde o Kerry faz esses comentários, ele se tornou um palanque de destaque para o pensamento esquerdista, né? Sabe, ele já deixou de ser um fórum, né, pela democracia saudável, pelo livre debate de ideias. Isso já não existe mais. Eu até lembro, né? Não sei se você já viu o livro sobre o Hayek, né? O Hayek dizia o seguinte: a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, ela é a base, o alicerce, ela é a estrutura de todas as demais liberdades. Porque somente através da liberdade de expressão você consegue defender, você consegue falar para defender a liberdade à vida. Somente com a liberdade de expressão é que você pode defender a liberdade do direito de ir e vir. Vou te dar um exemplo prático disso aqui. Às vezes você não entende. Que esses pensadores falam umas coisas erradas aí, difíceis aí, coisa que a gente não consegue entender. Liberdade de pensamento, de expressão, base de outra liberdade. Como assim? Eu vou te explicar fácil isso aqui, tá? Para você memorizar. Hoje, você acha justo a prisão dos presos do 8 de janeiro? Sim ou não? Sim ou não? Eu acredito que a sua resposta foi não, porque você viu que contra os esquerdistas, que fizeram pior até, né, depredações gravíssimas, nada aconteceu. Que pediram fora Temer, queriam derrubar o Temer, nada aconteceu. Mas contra os presos de 8 de janeiro, aquela mulher que escreveu com batom, cara, traficante está sendo liberado e ela fica presa. O Daniel Silveira, que teve o direito à progressão de regime, foi enviado para uma colônia, né, para não ter acesso direto à liberdade. O que estão fazendo é insano. Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Se você não puder abrir a boca e falar, fazer o que eu estou falando aqui, como é que você vai defender a liberdade? Como é que você vai alertar? Se nenhum jornal pudesse publicar, se você não soubesse o que está acontecendo no 8 de janeiro. Ou seja, se a liberdade de expressão já tivesse sido censurada totalmente no Brasil, porque ainda não chegou nesse patamar, mas está indo.
Você poderia falar em outras liberdades? Não. Não poderia falar em outras liberdades. Então, o ponto crucial que nós temos que discutir aqui é a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento é, sem sombra de dúvidas, a matriz de todas as liberdades. E o esquerdismo quer tirar essa liberdade. Calando a liberdade de pensamento, ele te manda para o paredão com uma boa bala, uma boa cova e uma boa pá. E tá tudo bem. Eles até podem falar isso. Tenta fazer o inverso. Fala que você vai pegar um esquerdista e fazer isso contra ele. Você vai para cadeia. Deixa um esquerdista falar. Talvez ele ganhe até prêmio. É isso que se tornou o nosso país. E aí nós precisamos falar. Como é que está a situação? Olha, sobre o STF, você pode até criticar, mas toma cuidado nas críticas. Por exemplo, vamos citar o caso do Monark. O Monark chamou o Flávio Dino de gordola, ok? E para tal, condenação alta, né, financeira, acho que 50 mil de indenização, mais 1 ano e 2 meses de detenção. Enquanto esse mesmo ministro Flávio Dino falava que tudo bem chamar um cara de direita de nazista e fascista. Agora eu te pergunto, se, e somente se, o Monark tivesse xingado o Dino de fascista ou nazista, você acha que ele não teria sido condenado? Então, são 2 pesos, 2 medidas. O Barroso disse que pode até se questionar o STF. Pode até questionar. Mas não tente mexer, né? Não tente fazer mudanças, porque isso é interesse político. E nós não vamos aceitar. Ou seja, nós estamos num estado de exceção onde as liberdades encontram-se em risco. Hoje eu não tenho dúvida que qualquer jornal que é crítico ao governo tem medo. O próprio Glenn Greenwald, um jornalista de esquerda, e resolveu fazer questionamentos, ele falou, já enfrentou governos poderosos, mas nunca teve tanto medo quanto tem aqui no Brasil. Isso é normal para você? Tá tudo bem? Tá, não é. Não tenho dúvidas que não é. E aí nós temos matéria da revista Oeste. Governo deve gastar quase 4,5 milhões com copeiros e garçons para a FUNAI. E aí, enquanto você fala, mas tá faltando dinheiro, os caras vão pegar quase 5 milhões de reais para encher a pança, né? A turma que rege a FUNAI. Porque eu duvido que esses copeiros e garçons que vão receber 4 milhões e meio vai servir o coitado do índio com comida lá. Então, assim, cara, eles deturpam a realidade, eles deturpam tudo. E como que isso aconteceu? Foram enraigando, né? Enraigando na cultura do brasileiro, com o tempo, com cuidado, foram adubando para que a erva daninha da esquerda nascesse. E aí você precisa fazer a poda, senão essa erva daninha vai tomar todo o país. Como que essa erva daninha começou? E aí, cara? Eu sei que você vai ficar bravo comigo se você é servidor, se você é professor, mas foi assim. Eles tomaram conta de tudo. A maioria dos servidores públicos são de esquerda. A maioria dos filósofos, como eu sou formado em filosofia, a maioria dos filósofos, meus professores, de esquerda. Sociologia, esses cursos de humanas, história, tudo de esquerda. Os alunos chegam na faculdade, na escola primária, professores de esquerda. Os conselheiros tutelares, de esquerda. Essa é a mentalidade que arraigou tudo. E agora, aos poucos, está se mudando essa visão. Vou te dar um exemplo. Esse cara que você está vendo falar aí, ele é o secretário de governo do Milei. Ele resolveu apresentar a solução para o problema. Olha, grande parte desse pensamento enraigado esquerdista, e eu não estou fazendo isso para agora, eu estou fazendo isso para as futuras gerações, são os funcionários públicos com um potencial esquerdista gigantesco. Eu não vou mandar simplesmente embora, porque eu vou ser injusto. O que eu vou fazer? Vou aplicar um teste de aptidão para mais de 40 mil funcionários públicos. Se eles passarem no teste de aptidão, todos serão treinados e analisados pelo próprio público. Se passarem, ficam. Se não passarem, tchau. A Argentina vai se tornar uma potência.
e nós seremos a Venezuela, ou melhor, já somos, seremos a Cuba de amanhã, igual o Paulo Guedes falou. O que é o seu posicionamento sobre isso? Coloca no comentário que eu quero saber. Por fim, mas não menos importante, pessoal, nosso canal não é subsidiado por dinheiro público, nosso canal é só com a nossa batalha aqui. Uma forma que você pode nos ajudar, tá? É adquirindo o livro Revolução contra o Sistema. E eu garanto que você vai ter uma leitura muito, muito interessante de como foi feito, né, lá em El Salvador, para que o sistema não se tornasse essa podridão, né, que a nossa se tornou. Como eles conseguiram mudar isso? Muita coisa que nós precisamos estudar. A gente tem que aprender, né, com os acertos e com os erros dos nossos vizinhos. Olha o que o Milei acabou de fazer. Por que não foi feito no Brasil? Por que não deixou acontecer no Brasil? Este é o grande ponto. Então, parabéns ao Milei, parabéns ao Bukele, e você pode adquirir o livro. E eu tenho uma pegada muito doida com esse livro, né? Vocês sabem disso. Você vai pegar o livro, baixar o livro e vai efetuar o pagamento daquilo que você acha justo. Aí, em alguns países que eu já visitei, por exemplo, o Uruguai, quando você chega em alguns lugares, tem a banca ali com as frutas, verduras, você vem, pega e coloca o dinheiro ali. Ninguém rouba o dinheiro, ninguém rouba as frutas. O brasileiro não pode ser assim? Então, meu cesto de frutas está aqui para você. O que eu tenho de produção para vocês é o meu conhecimento, é o meu conteúdo, é o que eu cultivei durante anos, né? Fazendo tantos estudos por aí, né? E enfim, esse é o ponto. Tá aqui para você poder usufruir, né? Da revolução contra o sistema. Ok? Muito obrigado, meu amigo. Fique com Deus e até amanhã de manhã, se Papai do Céu permitir. A gente tá aqui para mais um bate-papo. Abraço.